Olá pessoal, estamos iniciando mais uma edição do Polo Educação. E você que pensa em uma nova formação, fique ligado porque o assunto hoje é muito interessante. Estou aqui hoje com o professor Jorge Monteiro, que é diretor da FATEC de Santos. Bem-vindo, professor Jorge. Muito obrigado, boa tarde a todos, é uma satisfação estarmos aqui hoje. Professor, conte um pouco para o pessoal que não conhece o senhor, um pouco da sua trajetória profissional. Eu sou aí um velho amigo de Cubatão. Eu fui inspetor de ensino na Delegacia de Ensino Secundário e Normal de Santos. Eu iniciei a minha carreira no serviço público em 1964. Portanto, se fizermos as contas, verão que eu já tenho 60 anos de serviço público, completados aí no dia 1º de março. Mas eu era diretor de escola, e foi diretor do Cesário Bastos, diretor do Canadá, diretor do Andradas, e fui designado inspetor de ensino, onde eu tive a felicidade de conhecer um pouco mais detidamente Cubatão. Naquela época, nos anos 60, se levava muito a sério a preocupação de garantir a todas as crianças uma escola. Identificada uma criança, ou teríamos a escola, ou teríamos uma condução, um transporte, em geral feito em um convênio com prefeituras, para que todas as crianças tivessem a escolarização adequada. Cubatão, nós tínhamos naquela época uma grande facilidade, a prefeitura nos auxiliava muito, muitas escolas foram construídas pela prefeitura. A prefeitura é uma prefeitura que tinha grande arrecadação, afinal nós estamos num grande polo industrial, né? E fui inspetor de algum tempo no Colégio Afonso Schmidt, que era o colégio mais antigo, mais importante, né? Aliás, abro aqui um parênteses para dizer que conheci os parentes do Afonso Schmidt. Afonso Schmidt escreveu mais aí, umas 8 dezenas de livros, com certeza, né? Era jornalista também, como você, né? E atuou na Tribuna, teve atuação em vários jornais, uma figura luminar, né? E seus parentes, ele morou um bom tempo em São Vicente, tive o prazer de conhecer aí os parentes do Afonso Schmidt. Então, vir aqui a Cubatão era sempre para mim uma satisfação. O Colégio Afonso Schmidt era um colégio de excelente nível, como deve ser, né? E eu conhecia a história do Afonso Schmidt, eu tinha lido os livros do Afonso Schmidt, né? A preocupação dele com a questão social é muito importante. Então, era uma alegria ver o dinamismo da prefeitura e esse esforço de garantir a todos os alunos aí a possibilidade de ter um lugar para estudar. Acompanhamos aí todo o desenvolvimento, algumas vicissitudes daquela época, peguei também a época que eu era inspetor, o período em que tivemos aqui o problema da poluição, que foi firmemente enfrentado e resolvido, né? Então é uma satisfação, é uma alegria estar em Cubatão. Muito obrigado. E o senhor sabia que aqui em Cubatão existe um Instituto Afonso Schmidt, onde eles pegaram os livros que o Afonso Schmidt escreveu, estão republicando e entregando para o pessoal, distribuindo? Eu acho uma bela iniciativa, né? Eu li na minha adolescência e mesmo na minha idade madura aí, os livros, eles sempre tinham uma preocupação social muito grande, e é interessante que ao analisar os livros do Afonso Schmidt você vai ver a atualidade, as questões que ele abordava lá atrás, lamentavelmente ainda são atuais hoje, né? O que mostra que nós não avançamos muito, né? Na parte da educação, na parte social. Na nossa história, nós temos uma coletânea de décadas perdidas, né? Nós ainda não resolvemos adequadamente o problema da alfabetização. Devo até contar uma experiência minha aqui, que me recordo do grande reitor da Unicamp,
Zeferino Vaz. A Unicamp foi uma universidade que foi criada por um médico. Esse médico era de Ribeirão Preto, professor da USP Ribeirão Preto. E o Zeferino Vaz, quando criou a Unicamp, ele, andando pela periferia da Unicamp, percebeu, o que também não é diferente da periferia da Baixada Santista, que as crianças chegavam na escola sem ter uma estimulação adequada. Eram crianças que ficavam cuidadas por alguma avó, alguma tia, alguém do bairro, alguém da comunidade, mas não tinham uma estimulação adequada. Portanto, a reprovação era bastante elevada quando as crianças iam fazer a primeira série. O Zeferino Vaz, naquela época, e também vendo a dificuldade dos alunos fazerem estágio, ele criou algo que ele chamava de educação compensatória. Na educação compensatória, ele iria colocar lá um adulto para conversar com essa criança. E o resultado foi fantástico. A hora que os jovens alunos da universidade passaram a ir para as periferias, com supervisão, conversando com as crianças, estimulando, brincando, o resultado foi fantástico. E eu, sabedor disso, e vendo que essas eram as preocupações sociais que também tinha o Afonso Schmidt, eu uma vez sugeri a ele que eu iria implantar um projeto que teria esse mesmo nome, de educação compensatória, no estado de São Paulo, e que, diferentemente da ideia dele, eu ia colocar um professor especializado para trabalhar com essa criança. Portanto, o resultado tinha que ser melhor, porque eu não tinha somente um adulto, tinha lá um profissional. E fizemos isso, criamos 10.000 classes, né? E à época conseguimos aí índices bastante elevados, 75%, 80% de aprovação. Cito isso para dizer o seguinte: na eleição seguinte ganhou um governador que colocou a promoção automática. As crianças teriam aprovação de 100%. Né? Para você ver que nós não temos continuidade nas políticas educacionais. Essa aprovação de 100% é falaciosa. As crianças continuavam não preparadas. Né? E, ato contínuo, esse governador extinguiu as 10.000 classes que tínhamos criado de educação compensatória. Então, se as preocupações do Afonso Schmidt continuam atuais, isso se deve à não continuidade de uma política. Né? Se nós olharmos aí a história dos países, nós vamos ver que todos os países que se desenvolveram, todos, não é exceção, todos eles adotaram uma frase importante: é necessário qualificar a nação. Ou você qualifica a nação, ou você não vai ter o desenvolvimento. Né? Por que nós ainda estamos aí patinando? Estávamos muito à frente, por exemplo, da Coreia do Sul, há 20 anos atrás. Agora estamos há séculos atrás da Coreia do Sul, porque eles investiram. Nós aqui, lamentavelmente, no setor educacional, nós vamos politizando as questões. Né? Nós vamos aí nos separando, nós, os outros, e não temos continuidade na política educacional. Outros países que tiveram continuidade, que acharam que era necessário qualificar a nação, foram adiante. Abro esse parênteses todo para dizer o seguinte: é por isso que as ideias dele continuam válidas, né? As preocupações sociais dele continuam verdadeiras, legítimas, e é importante ler o Afonso Schmidt nos dias de hoje. E continuando falando sobre educação, há quanto tempo o senhor é diretor da FATEC de Santos? Muito bem, eu só queria voltar um pouquinho aí na história da FATEC. Eu nunca na minha vida pensei em atuar nas FATECs. Né? É importante que se diga o seguinte: eu já disse aqui nesse dia que
Eu iniciei em 1964, em 67 eu era assessor do governador Abreu Sodré. Abreu Sodré foi um grande governador que nós tivemos no estado de São Paulo, não devidamente reconhecido. Foi ele quem criou o Centro Paula Souza e as Sotex. Sodré foi governador em 67. Se nós lembrarmos, já estávamos no período autoritário. Naquela época nós não tínhamos eleição direta. O Sodré não foi escolhido pelo povo. Quem escolhia era a Assembleia Legislativa, né? E o governo militar tinha lá um candidato que era o Laudo Natel. Laudo Natel já era governador de São Paulo naquela época, porque ele era o vice do Adhemar de Barros. Aqui os mais antigos se lembram que o Adhemar foi cassado em 66 e até 67 ficou o Laudo Natel. Quando veio a eleição, os militares queriam o Laudo Natel. E o Abreu Sodré era o presidente da Assembleia Legislativa, tinha muito prestígio entre os eleitores, que eram os deputados, e os deputados, contrariando a orientação dos militares, elegeram o Abreu Sodré. Os militares não tomaram nenhuma providência contra ele, que era um homem que não tinha nenhuma nódoa no passado dele, não havia por que punir o Abreu Sodré e engoliram o Abreu Sodré de governador. E foi a sorte do estado de São Paulo. O Abreu Sodré foi um grande governador. Para ter uma ideia, assim, o Abreu Sodré foi o que fez a interligação de todas as hidrelétricas. Nós tínhamos as hidrelétricas, sobrava energia de um lado, faltava do outro, não se repassava essa energia, não se atendia bem a população de São Paulo. Ele que conseguiu fazer tudo isso. Abreu Sodré fez algumas coisas que nós temos muito orgulho. Nós estamos aqui numa televisão. Ele criou a TV Cultura. A TV Cultura é um ponto de orgulho para nós, é uma das duas maiores TVs educativas do mundo, junto com a BBC de Londres, né? Tenho muito orgulho da TV Cultura. E eu me recordo que eu passava com o Sodré, às vezes de carro, ali, né? Onde hoje é a TV Cultura, e havia lá um buraco, chamado buraco da FEPASA, lá com mais de 4 metros de profundidade. Ele falou, olha, semana que vem, quando a gente passar aqui, isso aqui vai estar, vou tirar essa água, vou aterrar isso, vou fazer a TV Cultura aqui, e dito e feito, e fez. O Sodré teve todas as dificuldades para criar a TV Cultura. É bom que se diga, os militares não lhe deram a concessão de um canal de TV aberto. Ele teve que comprar a TV Cultura do grupo da TV Tupi. Os antigos se lembram, nós tínhamos a TV Tupi Canal 3, depois eles fizeram uma TV Cultura Canal 2 e passaram o 3 para o 4, porque havia interferência entre os dois canais, né? Pela tecnologia existente naquela época. Então, o grupo Diários Associados tinha 2 canais de televisão, a Televisão Cultura 2 e a TV Tupi Canal 4. Ele foi e comprou a TV Cultura. Comprou. Os militares não deram, ele comprou uma televisão e instalou a TV Cultura. Instalou como uma fundação. Me recordo daquela época, ele falou, olha aqui, Jorge, eu vou fazer o seguinte, vou colocar 70 centavos para cada habitante de São Paulo. Eu fui lá nos dados do IBGE, dei a informação para ele qual era a população de São Paulo, multiplicou por 0,70, foi o seu recurso que se iniciou a TV Cultura, né? Com resultados absolutamente fantásticos. Mas ele é o criador da TV Cultura e é o criador do Centro Paula Souza. O Abreu Sodré, ele era um homem muito rico, ele era um cafeicultor, ele era um bacharel em Direito, e ele era muito preocupado com a educação, bastante curioso, ele não tinha formação na área educacional, mas ele visitou o Japão, visitava lá os Estados Unidos, ele era encantado com as escolas da Califórnia, né? E ele muitas vezes pensava no modelo francês e etc. E votava na Assembleia Legislativa, quando surgia a necessidade de criação de faculdades, ele falava, chega, nós já temos muitas faculdades bacharelescas, nós precisamos de tecnologia. Foi onde ele
começou a querer fazer com que nós tivéssemos o desenvolvimento que ele via no Japão, o desenvolvimento que ele via na Califórnia, e queria criar as faculdades de tecnologia. Fez isso em 1969, no dia 6 de outubro. E eu ouvi, foi por volta da meio-dia, que ele assinou o decreto-lei. Muitas vezes os alunos me perguntam, qual é a lei, qual é o decreto? Eu falo, é um decreto-lei. E por que é decreto-lei? Porque ele não tinha assembleia para apreciar as suas decisões. O governo federal já tinha fechado a Assembleia de São Paulo, e ele então, como governador, não tinha ninguém que se opusesse a ele. E ele teve a sabedoria de usar essa caneta duas vezes. Numa ele criou a TV Cultura, que todos nós temos muito orgulho, e outra nós temos o Centro Paula Souza, que também nós temos muito orgulho. Aliás, há uma pesquisa feita à população de São Paulo, quais são as melhores políticas do governo de São Paulo, né? E o povo escolheu aí como, em terceiro lugar, o Poupa Tempo, em segundo lugar, o Bom Prato, e em primeiro lugar, as FATECs. Então, nós temos um reconhecimento popular de que é algo importante. E agradeço a oportunidade de nós falarmos da FATEC, porque é uma instituição pública, gratuita e de excelência, e pouco conhecida. Na medida em que a gente consiga, aqui em Cubatão, ter mais jovens de Cubatão, precisamos ampliar a participação, o percentual de cubatenses lá nos nossos cursos. Nós estamos prestando um serviço à comunidade, repito, pública, gratuita e de excelência. E o Sodré era um luminar, ele viu aquilo tudo, tanto que quando se reuniram lá os especialistas da USP, né, os especialistas da Faculdade de Engenharia Mauá, da Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo, do ITA, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, os especialistas do Conselho Estadual de Educação, o projeto estava pronto, quer dizer, ele intuitivamente ele atendia todos os requisitos educacionais da legislação, dos modelos de elaboração de plano de curso, etc, etc, etc. Ele tinha uma visão muito clara do que ele queria das FATECs. Ele queria que as FATECs propiciassem o desenvolvimento do Estado de São Paulo. Então, nós temos, por exemplo, uma FATEC em Franca, que tem um curso de calçados, que essa é a realidade de Franca, né? Nós temos na região de Ribeirão Preto, lá em polos metais mecânicos, lá, cursos voltados para esse polo metal mecânico. Aqui na Baixada, o que nós precisamos ter? Claro, a área de tecnologia da informação, que é uma área importante para nós, mas também a área de logística portuária, né? Essa área é aí bastante importante. Então, e a gestão da informação, né? A gestão empresarial. Então, em cada município nós estamos criando as FATECs atendendo às necessidades do Estado. E as FATECs hoje elas estão muito ligadas ao desenvolvimento do Estado, muito. Então eu gostaria que houvesse aí uma participação maior da comunidade de Cubatão, porque nós temos uma característica muito importante na FATEC. A FATEC é um grande canal de ascensão social, é um grande canal. Eu não conheço, eu nunca vi nenhuma secretaria de promoção social que tenha números tão robustos quanto os números que eu apresento. Por exemplo, 98% dos nossos alunos são provenientes de família de 1 a 3 salários mínimos. Olha lá, renda familiar, 1 a 3 salários mínimos. E esse pessoal logo se coloca profissionalmente, com salários bastante significativos. Eles provocam uma verdadeira revolução nas suas famílias. Então, é isso que nós queremos trazer, é isso que é importante para o Estado de São Paulo. Nós temos percebido aí, daqui a pouco temos a formatura, no dia da formatura, que é um dia sempre emocionante, já estou aqui, você me perguntou desde quando estou, desde 2016, há quase 10 anos já como diretor da FATEC, né? E não há como se emocionar
com aqueles que vêm, olha, esse é o primeiro da família que está conseguindo fazer um curso superior, olha, o outro já está engatilhado, aí, isso aí transformou a nossa história, a nossa família, a nossa realidade. Isso é muito importante ouvir e achar os fatecanos aí pelo meio do caminho. Ontem eu estive aqui na inauguração de um polo, um hub aí de complexo portuário interessante, uma série de atividades. Isso tudo foi possível porque eu encontrei um monte de ex-fatecanos aí, que são lá os seus funcionários e estão permitindo que isso aconteça. Muito bom. O nosso primeiro bloco já terminou, então vamos chamar um intervalinho? Você fique aí que já já a gente volta com o segundo e último bloco do Polo Educação, onde falaremos sobre o vestibular da FATEC. Você sabe como a gente transforma o futuro do Brasil? Oferecendo educação profissional pública, gratuita e de qualidade que conecta teoria e prática. Com esse objetivo que há 15 anos foram criados os Institutos Federais, ou IFs, para ensinar uma profissão e abrir um mundo de oportunidades para jovens e adultos de todo o Brasil. Os Institutos Federais estão presentes em todos os estados, em mais de 560 municípios, ofertando cursos técnicos e superiores a mais de 1 milhão de estudantes. Saiba como aproveitar essas oportunidades que podem transformar seu presente e futuro. Acesse mec.gov.br e descubra o que os IFs têm para você. Institutos Federais, 15 anos. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Meu primeiro contato com o IMPA foi pelas Olimpíadas, ao receber uma medalha de bronze na Olimpíada de Matemática em 1992. Eu tinha 13 anos na época e eu não tinha a menor ideia do que era o IMPA. O IMPA me impressionou desde o início pela qualidade das pessoas que estavam aqui. Fui acolhido por grandes pesquisadores e educadores que me deram um ensino personalizado. Quando eu estava chegando agora no terceiro ano do ensino médio, eu tinha muita dúvida de qual área eu ia seguir. E na cerimônia de premiação da BMEC do ano passado, quando o Marcelo Viana apresentou o IMPA, foi como se tivesse, sabe, quando acende a lâmpada no desenho animado? E eu espero que seja uma graduação muito interessante, muito densa, muito profunda, porque, pelo que eu vi, são ótimos professores e é uma ótima instituição. Voltamos com o segundo e último bloco do Polo Educação, onde estamos falando sobre o vestibular da FATEC. Estamos aqui com o professor Jorge Monteiro, que é diretor da FATEC de Santos. Professor, poderia falar quais cursos a FATEC oferece? Muito bem. A FATEC hoje tem 10 cursos, né? Quando eu iniciei nós tínhamos 3 cursos, hoje nós temos 10. E temos ampliado a FATEC. É bom que se diga que quando lá cheguei em 2016, nós éramos a 18ª FATEC em número de alunos. Hoje nós somos a 2ª. E mais um semestre nós vamos estar em primeiro lugar no estado. Vamos ser a maior FATEC do estado. E isso acontece por uma razão muito simples, há um pedido da comunidade. A comunidade da Baixada Santista é uma comunidade bastante esclarecida. Então muitos cursos foram criados por solicitação da comunidade. É importante que se diga que, mesmo na pandemia, quando todos se encolheram, a única FATEC que cresceu foi a nossa. Criamos 2 cursos. Um curso de gestão de recursos humanos, né? Essa área de recursos humanos é uma área que precisa de ter um profissional específico para recurso humano,
Nós não tínhamos um curso para isso. O Centro Paulo Souza, em boa hora, montou um curso de recursos humanos. Quem está há muito tempo na área, e o pessoal aqui do Parque Industrial de Cubatão, por exemplo, pode conferir muito bem o que eu estou dizendo. Antigamente, quem cuidava de RH era o assistente social, o formado em serviço social. A Universidade Católica de Santos teve um curso de serviço social. Não tem mais hoje, né? Esses profissionais atendiam às necessidades do RH, dos recursos humanos da empresa. Posteriormente foi o psicólogo que cumpriu isso daí. Mais adiante foi o administrador de empresas. Hoje, se nós andarmos aí por dentro da maioria das empresas de São Paulo, nós vamos dizer que é um engenheiro de produção que faz isso. Mas nenhum deles estava preparado especificamente para essa área do saber. É uma área do conhecimento, esta área dos recursos humanos. Então, esse foi um curso que nós criamos, um deles. O outro que nós criamos foi ciência de dados na área de tecnologia, né? Hoje todo mundo fala de algoritmo, né? Algoritmo é uma sequência de passos, é como se fosse uma receita de bolo. É uma sequência finita para você obter determinados resultados. Hoje o que você faz com ciência de dados é muita coisa. Hoje a própria polícia nos acompanha, vai lá beber desse conhecimento que nós temos nessa gestão de dados, né? Mas nós temos um curso que é campeão de audiência, que é o de ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Esse é um curso bastante antigo. Nós temos lá, para terem uma ideia, 14 candidatos por vaga. E nesse curso, só o de São Paulo, que tem 16 candidatos por vaga, que nos supera. Para vocês terem uma ideia, eles estão lá num universo de 15 milhões de pessoas e nós com 411 mil. Bastante gente. O que significa muito essa procura que temos, a excelência do curso de ADS. Nós temos um curso de SI, né? Que sistemas para a internet do pessoal que trabalha elaborando aí os sites e etc., né? Nós temos também cursos de grande procura. Nós temos curso na área de gestão empresarial, né? Que é a visão tecnológica lá do curso de administração. Temos a gestão portuária, é o único curso do país de gestão portuária na educação pública. Nós temos vários cursos de gestão portuária, inclusive aqui na Baixada, mas nas universidades privadas. Nas públicas, nós somos o único ainda do país, né? Nós temos também uns cursos extremamente interessantes aí, que até tenho interesse em fazer esse convênio com a ETEC, com a Escola Técnica aqui de Cubatão. Cubatão não tem uma FATEC, tem um Instituto Federal, né? Nós temos um carinho enorme, um respeito enorme pelo trabalho que o Instituto Federal da Educação Tecnológica faz. É o nosso homólogo aqui. Tanto que lá em Santos muitas vezes me procuram para que a gente crie um curso de tecnólogo em turismo. Eu falo, olha, isso já existe em Cubatão, está lá no Instituto Federal, né? Respeitamos, conhecemos o trabalho, sabemos da excelência, sabemos do extraordinário esforço que eles desenvolvem aqui. Isso é muito, muito reconhecido por nós. Mas nós temos cursos diferentes. A população cubatense tem essa possibilidade dupla de aproveitar aqui o seu Instituto Federal e aqui em Santos, né? Bastante pertinho e cada vez mais perto, porque agora nós temos ideia de desenvolver os cursos AMS. Aqui eu quero abrir um parênteses. O curso AMS é uma experiência muito rica. São cursos em que você faz o ensino médio e superior em 5 anos. Veja, para quem é jovem, chegar mais cedo, preparado no mercado de trabalho, faz uma diferença muito grande. Então, o curso de AMS, por onde você entra? Você entra pela ETEC, pela Escola Técnica Estadual. Lá você faz 3 anos e sem vestibular você migra para a FATEC. E conclui os outros. Pretendemos fazer esse trabalho com a ETEC aqui de Cubatão.
para que os alunos que fizerem a ETEC, Escola Técnica de Cubatão, automaticamente ingressem na FATEC, né? Inclusive eu sei que eles têm aqui o desenvolvimento de sistemas e poderiam ingressar automaticamente lá. Não, aqui temos o de informática só, técnico em informática. E o interessante é você verificar o seguinte, você vai aos Estados Unidos, a maioria dos tecnólogos são formados via o AMS, que é a Articulação Médio-Superior. É o médio e o superior feito em 5 anos. Hoje o menino faz aqui o médio em 3 anos, para fazer o técnico ele gasta mais 1 ano, o superior tecnológico mais 3 anos, já vão aí 7 anos, agora ele pode fazer em 5, né? E com muita qualidade. É um curso bastante diferenciado. Nós temos 4 cursos de AMS, né? Então, nós estamos crescendo muito. E, portanto, também gostaríamos que esses municípios todos ingressassem no nosso AMS. Esse é um entendimento aqui que eu tenho que fazer com os diretores dessa unidade dentro do Centro Paula Souza, né? Mas é uma experiência que ela é predominante na Europa e nos Estados Unidos. Lá os tecnólogos vêm desses cursos de 5 anos, porque eles têm pressa de colocar esse pessoal no mercado de trabalho. É conveniente para todos, especialmente para o país, que esse pessoal qualificado já esteja aí mais cedo. Então, esses são os cursos que a gente tem. Cursos na área de gestão e cursos na área de tecnologia, né? O nosso vestibular, as inscrições estão abertas, elas vão até o dia 12 de dezembro, 12 de 12, né? No dia 12 de janeiro tem aí a prova vestibular, e as disciplinas são as mesmas do Enem, são a disciplina de língua portuguesa, de matemática, história, geografia, física, química, biologia, são as mesmas disciplinas. Lá no nosso site tem inclusive os vestibulares antigos, que é uma boa maneira de você treinar, acompanhar isso daí, não é? E nós temos uma pontuação acrescida lá. Nós temos uma pontuação acrescida para os que vêm de escola pública, né? E também nós temos uma pontuação acrescida para os afrodescendentes, né? Então, é uma pontuação que se coloca sobre a quantidade de pontos que eles têm nas provas. São todos muito bem-vindos lá. Nós temos tido sempre uma boa procura, uma boa seleção dos alunos e gostaríamos de ampliar o percentual de alunos de Cubatão. E para quem quer se inscrever, tem alguma taxa de inscrição? E ele vai fazer isso pela internet, vestibularfatec.com.br, né? E tudo ele vai fazer online, né? Inclusive receber todas as informações. Nós temos um número muito grande de inscrições, que nós usamos 5 escolas estaduais, além da FATEC, para fazer a prova, né? Ficar atento a tudo isso, em que local ele deve fazer a prova, mas é uma prova ao nível de 2º grau, aí, ao nível do colegial, ao nível do ensino médio, como se diz mais recentemente, né? Esperamos aí receber todos, há vagas para todos. Há cursos pela manhã, curso à tarde, curso à noite. Nós estamos lá em todos os períodos funcionando com a FATEC. Estamos hoje com 2.500 alunos, estamos num prédio ali na Senador Feijó 350, é um prédio de 6 andares, o pessoal vai se encantar com o ar-condicionado central, aquilo é um antigo shopping. Sim. Né? Um antigo revendedor Ford da região, Júlio Paixão Filho, fez um shopping para a loja de imóveis. E esse shopping fracassou. As lojas de imóveis, como quem passa pela Vila Matias verifica, elas continuam lojas de rua. E esse shopping teve utilização educacional, né? Então nós estamos num shopping, com as vantagens de um shopping, né? Tendo uma faculdade pública gratuita e de excelência. Está lá à disposição de todos.
Seu Jorge, foi um prazer entrevistar o senhor, mas infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Poderia deixar um recado para o pessoal que está assistindo? Muito bem, é uma alegria, repito, eu tenho aqui uma paixão bastante grande por Cubatão. Cubatão me evoca tanta coisa aqui do meu trabalho, do meu início de trabalho, da minha dedicação, de ver os resultados que via nas escolas que eu supervisionava, das orientações que deixava, das coisas que fiz, né? Eu fiz muita coisa que me orgulho, além da educação compensatória que falei. Nós fizemos as OEACs, que eram as escolas de ação comunitária, fizemos aqui na região, fizemos na região do Litoral Norte, no Vale do Ribeira e no Pontal do Paranapanema, essas regiões que eram bastante difíceis para nós. Era um trabalho muito interessante em que nós tínhamos as professoras que trabalhavam um período e recebiam por 2. Era um estímulo para que essas professoras fossem para essas escolas. Nesse segundo período, ela fazia reforço, ela alfabetizava a população, ela voltava com as festas, com as músicas, com as tradições que tinham sido perdidas. Valorizamos os idosos, retomar toda essa realidade. Foi um trabalho fantástico que nós fizemos. Cubatão me evoca tudo isso. Eu tenho uma neta aqui, que inclusive é psicóloga daqui da Prefeitura de Cubatão. Tenho um bisneto, né, que me dá muita satisfação. E tudo isso ligado aqui a Cubatão. Mas espero recebê-los, a Protec está lá de braços e coração aberto aí, para que a gente tenha uma percentual maior da população cubatense. Muito obrigado aí por tudo. Muito obrigada, seu Jorge. E você fique aí ligado na nossa programação da TV Polo. Até o próximo programa.